atrapalhando os outros compromissos que nós. Imagino que dia de sábado, né, todos têm bastante compromissos aí com as suas localidades, ok? Eu gostaria, né, de iniciar essa atividade explicando para vocês qual é o motivo desse estudo que nós estamos fazendo. O estudo para a rede de educadores humanistas. O que é essa rede? A rede de educadores humanistas é a rede de todos os educadores que fazem parte da SOCA-Gakkai. Independente se ele fizer parte da SEDUC ou não, ele fazendo parte da SOCA-Gakkai, ele pode ter acesso ao conhecimento da educação humanista e, com isso, levar esse conhecimento ao seu local de trabalho, né? Manifestar, né, vamos dizer assim, a benevolência da educação humanista onde quer que ele esteja. Tá? E educador não é só o professor. Qualquer atuação que você ensine algo para uma outra pessoa, ou para uma turma, ou para uma pessoa individualmente, somente um para um, isso é ser um educador. E todos estão convidados a participar com a gente. Gostaria de deixar assim, muito claro que participar dessa rede de educadores humanistas não significa você assumir mais responsabilidade do que você já tem com a SOCA-Gakkai. Porque às vezes eu sei que é muito difícil, né? Alguns já têm uma série de compromissos, né? E pensar, eu vou participar da rede de educadores, eu vou ter atividades a mais para participar, vou ter compromissos a mais. Não é isso, não é isso. O objetivo da BSGI com essa expansão da rede de educadores é realmente levar os ideais educacionais do mestre para cada um. E levando para cada um, levar para toda a sociedade. A gente não quer que vocês assumam mais compromissos, mas sim que vocês levem essa educação tão maravilhosa, que se importa tanto com o próximo, para onde quer que vocês estejam, ok? Sejam todos muito bem-vindos ao dia de hoje, né? E o dia de hoje, que está refletindo ele, para mim, no momento, chama-se gratidão. Com isso, eu gostaria de partilhar com vocês uma pequena frase aqui do nosso livro de cabeceira, Educação SOCA, que diz o seguinte: gratidão é o âmago da natureza humana. Ao incorporá-la ao ato de aprender, que também é uma qualidade essencial do ser humano, eles formam as asas que elevam ilimitadamente sua vida para o alto. Então, hoje que possamos alçar voos aí cada vez mais altos, cada vez mais distantes. Tá? Agradeço a presença de todos e para dar início a essa maravilhosa atividade, eu convido a nossa querida amiga, que eu estou morrendo de saudade, Luciana, para as boas-vindas. Aê! Eu também, né? Tem muita gente aqui, né? Que a gente está com muita saudade, né? E tendo prazer aí de poder rever e participar dessa atividade que é tão maravilhosa, né? Para nós, a coordenadoria educacional sempre enriquece muito as nossas vidas. Então, assim, em sintonia, né, com a Sara, aí a gente aproveita com todos aqui, eu imagino, a maioria, a gente aproveita muito esse livro, né? Que ele é maravilhoso. Ele traz orientações, assim, para todos os aspectos das nossas vidas. E aí, eu busquei aqui no livro, Educação SOCA, na página 79, uma passagem que fala sobre a longa escalada. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala assim: a vida é longa, independentemente de a pessoa atingir o topo da montanha num só salto, ou subir com um passo firme de cada vez, o destino será o mesmo. Se escalar a montanha com um passo de cada vez, ela poderá apreciar a paisagem ao longo do caminho. As árvores, as plantas, as nascentes. Além disso, ela conseguirá demonstrar, pois aprenderá que cada passo foi dado com todo cuidado e preocupação. Esse processo se torna a causa para o fortalecimento. Então, com essas palavras, né, sobre aqui
uma parte do livro que fala sobre a formação do caráter, né, por meio da leitura, a gente pode, assim, trazer para nós, né, para a nossa realidade aqui, né, como a Sara falou, né, de estar levando, né, tá dando esse passo, um passo de cada vez, né, levando essa cultura, né, da educação para a nossa organização de base, né, e assim, a gente vai acumulando experiências, trocando ideias, né? Dialogando mais, né? E isso, assim, sempre com muito cuidado, né? Com muita empatia, com muito carinho, né? Com muita segurança, assim, de incentivar os nossos membros, né? Com um passo de cada vez, né? Sempre assim, observando o que está acontecendo ao nosso redor, né, para a gente adaptar da melhor maneira, né, tudo que o budismo, né, que a educação, né, a cultura traz para nós, né, a religiosidade, e isso, né, com certeza enriquece a nossa troca de ideias, né, enriquece a nossa vida, enriquece o nosso caráter, né, e, assim, a aproximação e a criação de valores e amizade na nossa organização. Tá bom? Então, seria isso da minha parte. Eu quero agradecer muito a todos. Maravilhosas, né? Até os nossos corações. E agora, né, para a gente fazer o nosso maravilhoso juramento do educador Soca, eu gostaria que a Vera compartilhasse ele na tela com a gente. E eu vou convidar a nossa queridíssima Maria para mim. Boa tarde a todos. Saudades também. Juramento do educador Soca. Por fazer da educação a minha missão, com coragem e paixão, eu me levanto. Com persistência e benevolência, desenvolvo a cada dia meu caráter como ser humano. Com visão ampla e sábia, enfrento a realidade que me cerca sem por ela ser iludida. Com firmeza e dedicação, construo com o meu trabalho a base de uma sociedade melhor. Com ética e respeito, louvo a dignidade da vida de cada pessoa. Com meu desafio e exemplo, inspiro as pessoas a refletir sobre qual deve ser o objetivo maior da educação. Com coração aberto ao diálogo, consolido parcerias significativas, fortalecendo a interação, a troca de conhecimentos e de experiências positivas, com a convicção de que uma gota do grande oceano contém a água dos vários rios que nele desaguam. Renovo a cada dia o meu juramento de assumir ao lado do mestre seu último grande empreendimento. Determino neste momento que o Brasil seja banhado pelo oceano da educação Soca, por sua grande correnteza, pois sua grande correnteza sou eu. Obrigada. Valeu, Maria, lindo, né? Inspirador esse nosso juramento. Eu gostaria, por favor, Vera, que você compartilhasse os slides da apresentação da primeira parte do estudo. Nós vamos fazer ele em duas partes, pessoal, né? E enquanto a Vera compartilha, eu vou fazer uma pergunta para vocês que nós vamos respondê-la no final, né? Quem se sentir à vontade vai estar respondendo ela no final da apresentação da primeira parte do estudo, tá? E eu vou falar para vocês o momento de responder. E a pergunta é o módulo a 1, seguinte: Sara. quais os desafios para levar a educação humanística ao meu local de trabalho? Repetindo para vocês. Oi? É o módulo 1, né? É o módulo Módulo 1. 1. Tá. Tá? Isso. Repetindo a pergunta para vocês, enquanto a Vera está aí compartilhando para a gente. Quais os desafios para levar a educação humanística ao meu local de trabalho?
Esse aqui? Vera, no celular, eu vou te ser sincera, eu não enxergo nadinha. Alguém que está no computador aí me Ó, ajuda a ver. Não tá abriu, na Vera. página 2. Quando Isso daí falamos... mesmo, Vera. É o Tá, módulo 1 triângulo. É, abriu os slides aqui, para mim não abriu ainda. Ainda não. não abriu, não? Então deixa eu Não, interromper e só tá. vou... É que Deixa eu só abriu compartilhar de novo. a pasta onde que está salvo. Ah, É porque você tem que engraçado que... compartilhar. É que você tem que abrir os slides antes de compartilhar. Tava aberto. E agora? Agora sim, coloca em modo apresentação. Espera aí que... Não, a barrinha aqui está me atrapalhando. Elaide, se passar coisa, porque deu uma travadinha aqui na barra aqui. Ó, tá no segundo slide. Eládio? Sim, tá no segundo slide. Ah, Aí você dá F5 aí para colocar no modo apresentação. Aí, ó, do lado aí, onde tá a setinha, tem um. deu? Peraí, só um momentinho. Tá na primeira página. É que está carregando, só um minutinho, Vera, que a gente já vai iniciar. Tá, Aí eu vou te pedindo para passar, tá? tá. Tá na capa. Uhum. Bom, vamos dar o Ô, início aqui, né? Vera, Oi. pausa o compartilhamento e compartilha já direto dessa apresentação que tá aí para você na capa. Para mim tá apresentando a capa. Mas para nós não aparece. Ué, mas por que será? É porque você já tem que compartilhar com ele já apresentado já. Então, ele já tá no apresentado. Mas você tem que colocar no apresentado antes de iniciar o compartilhamento. Já estava, Eládio. Deixa eu fechar aqui de novo, abrir de novo, deve ser essa internet. Ó, ele está aberto, vou pôr lá no início. Vê se agora dá. Peraí, gente, está lá no final. Deixa eu botar no início. Para levar a educação humanística ao seu local de trabalho. Esse estudo, gente, para a rede de educadores, que é para todo esse pessoal que eu falei para vocês no princípio da atividade, ele é um estudo que está sendo repassado para a gente pela BSGI. A gente dá uma sintetizada, porque é um conteúdo bastante denso, né? Com bem mais informações, porque é um passado de módulo a módulo para a gente, mas a gente traz os principais pontos que eu acho que é o que toca mais o coração de cada um. E a primeira parte do estudo chama Consolidação do Sonho de Mestre e Discípulo. Passa, por favor, Eladio. Isso. Quando falamos da... Voltou. Aí. Quando falamos da consolidação do sonho de mestre e discípulo, estamos nos referindo ao estabelecimento de um sistema escolar que proporcionasse educação humanística desde o ensino fundamental até o ensino superior. As escolas e colégios Soka do Japão, Hong Kong, Singapura, Malásia, Brasil e Coreia do Sul, a Universidade Soka e a Faculdade Feminina Soka do Japão e a Universidade Soka da América são a materialização concreta desse ideal, ou seja, desse sonho. Esse sonho pessoal de mestres e discípulos vai muito além desse sistema escolar, abrangendo
também um sistema pedagógico de direcionar toda a arena educacional de cada país. Ou seja, todos nós, educadores, através da realização, da materialização desse sonho, que é a educação SOCA, que é levar a educação SOCA a todos os campos, e com isso gerar o COSENRUFO, na nossa área de atuação, na nossa cultura, no nosso local, no nosso país, a gente consegue fazer a materialização desse sonho através das nossas atitudes, embasados numa filosofia sólida que nós temos, que é a criação de valor. Pega o carregador para a mamãe. Pode passar, por favor, Elaine. A revolução educacional. Elaine, você não passou muito, não, meu bem? Não, é esse mesmo, né? É isso mesmo. É porque é muito pequeno, gente, vocês me perdoam, mas eu enxergo bem pouco, eu estou acompanhando aqui pelo meu. Podemos Sara, você quer enfatizar? que eu leia? Não, pode deixar, tranquilo. Eu estou com eles aqui abertos porque eu me confundi aqui. Podemos enfatizar que a revolução educacional tem como ponto de partida a revolução humana de cada educador. Pega seu telefone. Isso está em exato acordo com importantes considerações que Ikeda Sensei fez há 30 anos atrás, em 1993, aqui, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, reconfirmou que a palavra Soka Gakkai significa organização que cria o supremo valor e realiza a suprema felicidade. O supremo valor significa criar o supremo valor e realizar a suprema felicidade são os objetivos primordiais da educação, de nós educadores. O espírito da Soka Gakkai é o próprio espírito Soka. O espírito da educação Soka, me desculpa, é o próprio espírito da Soka Gakkai. Por isso que, ampliando o termo que o próprio mestre cunhou, somos educadores humanistas da vida. Tá? O pai da nossa educação Soka, que é o Sensei Makiguchi, já dizia que a felicidade está na busca do valor. E ele entendia em 3 perspectivas: do bem, que envolve os valores sociais ou coletivos; do belo, que compreende a satisfação, prazer e alegria, tanto individuais como coletivos; e do benefício, que abarca os valores pessoais ou individuais. Isto posto, felicidade significa tornar-se feliz, compartilhar com os outros e contribuir para a prosperidade social. Mas esses pontos do bem, do belo e do benefício, nós estudaremos mais profundamente no nosso próximo estudo, que vai ser no mês que vem, certo? Mas essa é a base da educação humanista Soka. Pode passar, por gentileza. Com essa reflexão inicial, a gente consegue enumerar, então, 8 pontos essenciais que regem toda a educação Soka. E eles são: o primeiro, a educação Soka deve estar associada a uma profunda filosofia. E o budismo Nichiren é uma profunda filosofia de educação popular, com base no diálogo humanista, ou seja, não é algo que são para poucos, ou para um, para outro, ou para alguns escolhidos, né? A filosofia do budismo de Nichiren, ela pode ser acessível a todos. E a educação Soka, ela é embasada nessa profunda filosofia. O segundo, importante, cada educador criar um núcleo de outros educadores em torno de si, que fortalecerá a busca da própria felicidade e a transformação da realidade social. Então, as pessoas que estão conosco, né, geralmente que trabalham conosco, eles podem sim ser, independente de fazerem parte da Soka Gakkai ou não, serem multiplicadores desses ideais, né, desses ideais da criação de valor, dessa educação humanística. Isso é criar a rede de educadores humanistas. Terceiro, cada educador deve tornar-se um excelente orientador e líder do movimento pelo COSENRUFO na linha de frente da organização, no seu bloco, na sua comunidade, no seu distrito. Pois é através desses campos, que são os nossos palcos de atuação, né, ao fazer uma leitura de uma matéria, um relato. Pode pôr para carregar. Maria está preocupada que a bateria está acabando, gente.
Colocou, filha? Colocou, colocou. Isso, colocou. Através da leitura, né, de se preparar para até para fazer uma pequena apresentação, mesmo que seja um agradecimento, umas boas-vindas, vai ficar, as boas-vindas, a gente está se tornando um educador, onde a gente atua, e é dali que a gente consegue expandir essa educação, levar esse valor para os outros locais, levar essa filosofia tão maravilhosa através da educação, dos ensinos pedagógicos que a gente faz. O quarto, Toda Sensei dizia que a Soka Gakkai é uma universidade sem campus, e nossos blocos, comunidades e distritos são as salas de aulas e de estudo, ou seja, é um complemento do que eu acabei de falar, né? Nosso campo de atuação é aonde a gente está. A gente não precisa estar na frente de um grande público, de uma grande plateia, para levar a educação Soka, né? Onde a gente está é onde a gente vai fazer o melhor que a gente puder pela educação e pelo próximo. Pode passar, por favor, Elane. O quinto ponto, a Soka Gakkai deve ser o local para promover a educação humanística, mas cada educador deve ampliar os laços de educação humanística na sua comunidade local. Foi o que a gente comentou agora, né, se não me engano, no terceiro ponto. Não precisa propriamente ser da Soka Gakkai para ampliar os princípios da educação humanista, né, do bem, do belo, do benefício. Todas as pessoas são imbuídas desde que haja o conhecimento, que conheça, né, os princípios da educação Soka, conseguem colocar isso na própria vida. Porque o mais importante da educação Soka não é só a gente saber o conteúdo, a gente saber o quão ela é maravilhosa, mas a gente conseguir manifestar isso na nossa existência. O sexto ponto. A Soka Gakkai, gente, se eu tiver acelerado, vocês falam, viu? A Soka Gakkai deve ser o local de formação de educadores da vida, que ensinam as pessoas enquanto a gente aprende a como se aprimorar, viver de modo genuinamente humano e trabalhar pelo bem da sociedade. Ou seja, é uma escola pronta, né? A gente aprende, aprendendo, a gente consegue ensinar e, com isso, refletir as nossas atitudes na sociedade. O sétimo ponto, o Kosen Rufo é um movimento cultural e educacional a ser enraizado no coração das pessoas. Logo, onde houver um membro da Soka Gakkai, deve haver uma sala de aula de educação humanística. Onde eu estou é o meu local de atuação. Onde eu estiver, eu sou membro da Soka Gakkai, eu sou educador Soka. Então é ali que eu vou desempenhar o meu papel para vamos dizer assim, para consolidar o sonho do mestre, que é levar a educação humanística a todos os cantos do mundo. E, por último, o oitavo, a revolução humana de cada um tem o potencial de influenciar direta e indiretamente a revolução educacional, reforma pedagógica e o aprimoramento dos métodos de ensino. Esse ponto aqui, gente, ele é muito importante, porque muitas vezes nós, educadores, que atuamos em sala de aula, com educação propriamente dita como professores, a gente sempre culpa alguém por não estar conseguindo realizar o que a gente precisa, ou como a gente gostaria. Ou é o sistema, ou é a escola, ou é a equipe docente que está acima da gente, que não nos dá os métodos possíveis. Mas o educador Soka, ele consegue, com seu exemplo e com sua prática, fazer uma transformação no local de trabalho dele. Porque a revolução da educação, ela está intrinsecamente ligada à nossa revolução humana. E revolução humana a gente faz todos os dias. Pode passar, por favor. Sara, desculpa. Oi. O Magno levantou a mão. Acho que ele quer perguntar alguma coisa. Pode perguntar, Mag. Magno quer perguntar alguma coisa? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma interação, aí qualquer coisa a gente retoma, então. Tá. Concluindo, pode falar? Pode continuar, Sara.
Concluindo essa parte, então, essa primeira parte do estudo que eu vou apresentar, então, esses pontos são essenciais para a consolidação do sonho de mestre e discípulo. Concretamente, tudo depende do modo de vida de cada educador. A prática da fé é a base da revolução humana do educador e o ponto de partida da revolução educacional, pois, com a nossa revolução humana, é possível conquistar a revolução familiar, ampliar nosso ciclo de amizade, ampliar simpatizantes na comunidade local e alicerçar a construção do bem-estar social. Então, a partir de agora, a partir desse momento, nós temos um compromisso de concretizar o sonho do mestre. Tá? Para a gente dar continuidade na nossa atividade, eu gostaria de convidar a Maria Carolina para fazer o relato do educador Soca. Vai lá, princesa. Vai lá, você compartilha o relato, por favor, na tela? Depois a gente continua o compartilhamento do PPT. Olá, boa tarde, pessoal. E para o relato do Deixa ele compartilhar. Você tudo está bem, apavorada. Perdão. Adolescente é acelerado, mais que a gente. Chega aqui pertinho. Só um momentinho, tá no outro arquivo, né? Isso. É o relato do educador só. É o relato da senhora Célia Cristina Marques de Oliveira. Olha, eu fazendo essa parte. Sara, eu descobri por que é que eu não estou conseguindo compartilhar. É o tanto de vídeo que tem aqui. Está muito pesado. Entendi. Não, mas lá faz pra gente, não tem problema não. Da próxima eu limpo meu computador. Só um momentinho, eu tô aí. Subir a morte. Gente, vocês vão anotando as perguntas de vocês, as dúvidas, que o Elad vai responder todas daqui a pouco. Pode começar, filho. E para o relato do educador Soca, eu vou falar sobre a Célia Cristina Marques de Oliveira, vinda de Porto Velho. Pode passar. Estimados companheiros, sou Célia Cristina Marques de Oliveira, pertenço à Sub-AMOC, responsável da DF, da RM, RO Norte e orientadora de equipe, coordenadora pedagógica da Academia Magia da Leitura Polo Porto Velho, professora do Ensino Fundamental 1, supervisora escolar no município de Porto Velho, poetisa, escritora e compositora. Na Gacai, sempre ouvi quando era da DF e ninguém dá emprego para uma cerejeira, no intuito de nos orientarmos em busca de nos desenvolvermos na organização e na sociedade. Também aprendi que a nossa vida precisa desenvolver na mesma proporção que nossa organização se desenvolve. Não sou de gravar muitas coisas, mas internalizei essas frases para que eu pudesse impulsionar minha vida e o Gosho. O inverno nunca se fala em se tornar primavera. No ano de 2020, meu pai, Célio Marques, veio a falecer, e isso me abalou muito, principalmente porque estava presente na hora que ele silenciou. Passamos o dia fazendo daimoku, ele conversou com minha mãe por videochamada, cantou e depois veio a falecer. O médico falou que ele faleceu como um pássaro, e em meu coração fiquei feliz por ser uma morte digna. Mesmo em meio à pandemia, tivemos o grande apoio dos companheiros da GACAI. Após o acontecimento, apresentei muita ansiedade. Fui apoiada pelas companheiras do Genshin, da DF, responsável da senhora Arlete Ada, e das DFs do Educacional. Teve momentos em que não conseguia nem participar das reuniões. Os diálogos e estudos do Genshin, visitas da Imoco iam me fortalecendo cada vez mais. Tive a grande oportunidade de lutar ainda mais na Academia Magia da Leitura, AML. Os encontros da AML são um momento intenso de troca de experiência onde me sinto motivada,
oportunizando assim um desejo para escrever. Ali estamos nos aprimorando juntos, então buscamos identificar o potencial existente. Me tornei escritora a partir do momento que percebi que a poesia sempre esteve através das obras de Sensei Kido. Escrevo a partir de cada sentimento que possuo. Em meio a essa luta, comecei a escrever. Falar de uma forma poética todos os meus sentimentos de amor, tristeza, O irmão acordou? Guarda os sonho. objetos dentro da bolsinha. Põe aí dentro. Nessa, põe no mudo, gato. Sentimentos de amor, tristeza, sonhos e inspiração. Encontrava-me recusa e escrevendo muito. No ano de 2021, eu tinha 3 livros escritos só de poesia. Retomamos a escola de uma forma híbrida e eu iniciei a leitura da poesia com os meus alunos, para a comunidade escolar e os professores. Percebi que eles gostavam bastante. Comecei a pesquisar como realizar publicações e vi que não era fácil. Mais um trampolim para a minha vitória. Na escola, eu mostrei a minha poesia e as companheiras me apoiaram para que eu pudesse publicasse minha primeira poesia. Fiz Daimoku para criar condição e realizar este sonho. Ainda com vergonha, publicava, mas não me sentia escritora, e muito mesmo menos poetisa. A minha grande inspiração é o Dr. Daisaki Ikeda e meu mestre da vida. É impossível em meus textos não ter sua influência. Pode passar, Elaine. Em um encontro da Academia Magia da Leitura, uma amiga montou um PowerPoint com imagens ilustradas, uma poesia minha, e eu fiquei muito feliz em ver dar vida à minha arte. Estudei bastante, como um proporcional, e em meio à luta continuava escrevendo e buscando a melhor forma de tornar realidade. Em 2021, realizamos a conferência da SEDUC, CREOeste e CAPRI da Academia Magia da Leitura. Envolvida nesse processo e nos encontros do Clube Virtual de Leitores, fui conhecendo algumas DF que já tinham livros publicados. Aí eu tive mais coragem ainda. Neste ano de 2022, novamente participei do Clube Virtual de Leitores, onde fizemos o livro do Bombeira 1 e 2, A Nova Revolução Humana. Participei de um sarau literário, onde gravei em uma plataforma do YouTube. Tenho o meu canal Pororoca PVH Célia Marques, local de publicação do meu trabalho, como todas as minhas redes sociais. Escrevi em abril para a Ikeda Sensei. Mandei o livro em e-book e participei coletivamente Poesia de Isolamento. E logo ele respondeu. Fiquei muito feliz, pois meu juramento é comprovar cada vez mais a veracidade da lei. No mês de setembro, realizamos um sarau de lançamento. Minha amiga Arlete me apoiou muito e disse que eu deveria compartilhar com todas essas vitórias e imediatamente deveria escrever para o Sensei. Continuei participando, indo ao sarau e em setembro lancei os 2 livros físicos que tenho participado no sarau em Porto Velho com o apoio de umas amigas e foi lindo. Uma leitora do Peru comprou o livro. Foi algo marcante e o meu primeiro autógrafo. Tremendo, mas feliz por contribuir para a humanidade com as minhas poesias. No mês de outubro, em meio aos preparativos para a conferência da SEDUC, surgiu mais uma oportunidade de escrita tanto coletiva como individual. Fechei contrato com uma editora. O trabalho é para 2023. Fui indicada para o prêmio dos 100 personalidades do ano pela editora Mágico de Oz no dia 22 de outubro em Paris. Recebi a Cruz do Reconhecimento Mérito da Educação da Academia de Ciência e Arte da Câmara Brasileira de Cultura no dia 5 de novembro de 2022, no Paraíba, em Campina Grande, no auditório da IES. Meu coração estava saltitando. Eu não pude levar nenhum acompanhante, mas em todos os momentos lembrava do meu mestre, da foto que tenho em minha sala de oração, o retrato do sensei com uma medalha de honra, e eu naquele momento sabia que ele estava ao meu lado. De boa sorte de representar novamente Rondônia como fazia participando das atividades da HCAI, e ele seria a única representante da educação recebendo aquele mérito do momento. Gratidão, a boa sorte de conhecer o budismo e ter como base da vida essa filosofia humanista. Antes de ir para este encontro, eu participei de uma defesa do projeto Prêmio Boas Práticas na Educação no município de Porto Velho,
e eu fui uma das 10 premiadas com o projeto Empoderamento através de contos e poesia do quinto ano. Projeto que teve como base metodológica o livro A Arte da Educação Humana Habilidosa. Estive no Nordeste no mês de dezembro, conhecendo boas práticas da educação da região e compartilhando as nossas da região. No dia 19 de dezembro, recebi uma mensagem que as líderes da Coordenadoria Educacional da BSGI tinham compartilhado algumas práticas dos educadores socas para o sensei e ele teria respondido: obrigado pelos esforços. Sinceros parabéns à senhora Célia Marques. Eu fiquei muito emocionada e percebo ainda mais a minha missão de propagar as ideias humanistas onde eu estiver atuando. Meu coração está cheio de esperança para enfrentar todas as diversidades da vida. O projeto será publicado em uma revista científica. Mais um passo, mais uma vitória e gratidão a todos. Renovo diariamente o meu juramento diante do Conruzon de jamais abandonar e trair HK, meu mestre e os companheiros. Pode passar. Aí estão algumas fotos dos prêmios, das publicações dela. Pode concluir. Tendo assim uma visão baseada no livro Proposta Educacional, algumas considerações sobre a educação no século XXI de Dr. Daisaku Ikeda. Nossas crianças precisam muito mais do que sermões vazios sobre virtude. Como adultos, devemos, de alguma forma, demonstrar-lhes na prática como conduzir uma vida melhor. Aprender é o exato propósito da vida humana, e o fator primordial no desenvolvimento de personalidade e o que torna os seres humanos verdadeiramente humanos. Entre esses, a professora Célia, que é atuante da SEDUC e a organização BSGI em Porto Velho. Obrigada. Que incrível, né, pessoal? Que incrível ver que ela começou em 2020 e esse aí é o reconhecimento do sensei que mandou para ela, né, através das líderes da BSGI, da SEDUC. E tem mais, ela está na Bienal, a Bienal em São Paulo, ou Eládio, ou Rio? Eu sei que ela está na Bienal agora desse ano, participando, lançando mais um livro, lançando mais um projeto. Ela compartilhou Desse com a ano eu gente. não sei. Não sabe? Ela compartilhou com a gente no Clube Virtual de Leitores, que estava fazendo, tendo mais essa vitória, né? Foi chamada para participar da Bienal. Maravilhoso, maravilhoso. Elad, vamos retomar a apresentação, por favor, do PowerPoint, que é o próximo item é Educar para a Felicidade. Essa é a proposta da educação SOCA, ou seja, a senhora Célia Marques é o exemplo vivo, acho que eu travei, né? Não, travei não. É o exemplo vivo do educador SOCA, que educa para a felicidade, né? Ela é a vitória da educação SOCA no seu palco de atuação. Ela fez da sua tristeza, né, do aquele momento que ela estava passando por grandes dificuldades, um trampolim para alçar onde ela chegou até o momento e, assim, como ela mesma fala, ela sempre fala para a gente quando a gente tem a oportunidade de participar de encontros juntos, encontros virtuais. É só o começo. É só o começo. Pode passar para o próximo slide, por favor, Elaide? Agora nós vamos falar rapidamente Educar para a Felicidade, que é a proposta da educação SOCA, pode passar, de 6 condições essenciais para a felicidade. Pode passar, meu filho. Isso. O primeiro esses itens, gente, ele foi retirado do livro Felicidade, do presidente Queda, e nele a gente conseguiu alencar, né, o pessoal do estudo da BSGI, da SEDUC, 6 pontos primordiais para essa educação para a felicidade. A plena realização. Uma pessoa feliz, que é o primeiro, vive todos os dias com a sensação exultante, propósito claro, satisfação da tarefa cumprida e profundo senso de realização. Essa é a plena realização. O segundo é possuir uma profunda filosofia, que também está elencado naqueles 8 pontos que a gente viu anteriormente. Isso, Eládio. Nesta época repleta de maldade, que o budismo chama de últimos dias da lei, praticar uma filosofia que permite se empenhar pela felicidade dos outros, como o budismo, é a maneira mais nobre de se viver. O terceiro é ter convicção.
É importante manter resolutamente suas convicções. Aconteça o que acontecer, tal como o Daishonin ensina. Quem tem essa inabalável convicção certamente é feliz. Então, nada de ficar na dúvida. A dúvida geralmente é o que nos gera grandes problemas. Então, ter convicção é muito importante para a gente vencer em tudo, principalmente no nosso campo, que assim, a educação ela é desafiadora, porém ela é maravilhosa. Quarto, viver alegre e vibrantemente. Gente, ninguém gosta de ficar perto de gente chata, e nem perto de gente mal-humorada. Então, assim, esse item aqui, ele representa, sinceramente, na minha convicção, os membros da HCAI. Tá rindo, né, Lade? Gostou? Representa os membros da HCAI, né? Considerar tudo sob uma luz positiva ou um espírito de boa vontade. Significa ter sabedoria para realmente mover tudo numa direção positiva, encarando sempre pela melhor perspectiva, ao mesmo tempo que se mantém os olhos fixos na realidade. Não é você tentar viver no mundo da imaginação, mas é você ser legal, você ser bacana com o que você tem. É igual eu falei, gente, é sério, ninguém gosta de ficar perto de gente chata, não. Coragem, que é o nosso quinto ponto. As pessoas corajosas superam tudo. Os medrosos, por outro lado, falham, sem saborear as verdadeiras e profundas alegrias da vida. Então, para quem tem medo de fazer as coisas, isso é um ponto importante para a gente estar trabalhando. E, por último, a tolerância. Aqueles que são tolerantes e de mente aberta, deixam as outras pessoas confortáveis e tranquilas. Não somente os que possuem um coração amplo são felizes, como todos ao seu redor também vão ser. A tolerância em si é aceitar como as minhas verdades não sendo universais. Eu não sei tudo. E o que é certo para mim, o que é verdadeiro para mim, pode não ser para o outro. Então, a tolerância nesse ponto aqui é você aceitar a verdade do outro, o ponto de vista do outro. É o famoso escrever o 9 no chão, né? Para quem está de um lado é 9, para quem está do outro é 6 e está tudo bem. Isso é a tolerância. Essas 6 condições expostas são resumidas em uma única palavra: fé. Uma vida baseada na fé é uma vida de insuperável felicidade. O budismo esclarece que o caminho para o estado de Buda está justamente em cultivar um coração de firme fé e elevado estado de vida. Isso é possível quando se imune de energia vital com base na recitação do Nam-myoho Renge-kyo e age diariamente com coragem para superar os obstáculos. Pode passar, meu querido. No prefácio do livro Educação Soka, esse bonito aqui, escrito pelo Sensei Ikeda, tem os seguintes pontos que eu gostaria de elencar. Gente, está acabando, viu? A minha parte. Qual é o propósito fundamental da educação? Shinasarabu Makiguchi, pai da educação para a criação de valor, afirmou que é a felicidade do aluno. A educação existe para os jovens. Os jovens são o futuro. A educação deve encorajá-los a perceber o potencial precioso inato e a manifestar sua personalidade singular com entusiasmo e grande vigor. Além disso, deve ensiná-los a defender a dignidade da vida para si e também para os outros. Educadores sérios que buscam a felicidade dos alunos, naturalmente os tratarão com confiança incondicional e respeito caloroso, em vez de dar-lhe uma instrução de cima. Ou seja, eu não chego em uma sala de aula impondo o meu conhecimento. Eu chego lá compartilhando o pouco que eu sei e recebendo dos alunos também o que eles sabem. Essa troca de ideias é o que gera conhecimento. Conforme escreveu Ralph Waldo Emerson, o segredo da educação está no respeito ao aluno. Esse material, pessoal, vai ser compartilhado com vocês posteriormente, tá? Porque a gente está fazendo assim de uma maneira meio rápida, porque a gente não tem muito tempo, mas vai ser compartilhado todo o material com vocês. Pode passar, por favor. Makiguchi desenvolveu suas teorias educacionais de criação de valor com base na prática em sala de aula. Essas teorias alçaram voo quando eles as aliou ao estudo aprofundado e à prática devotada da filosofia budista de Nichiren Daishonin, que viveu no Japão no século XIII.
Ou seja, sempre que a gente fala em educação Soka, a gente fala da educação alicerçada na base filosófica do budismo. Nichiren elucidou a dignidade inerente na vida, compartilhada por todas as pessoas. Cultivava a firme convicção de que a humanidade como um todo poderia transcender quaisquer diferenças e alcançar um estado de felicidade indestrutível para todos, não para alguns escolhidos. Makiguchi reviveu o princípio budista de Nichiren de respeito à vida. Embora as autoridades militares o tenham oprimido e provocado a sua morte na prisão, não conseguiram destruir o seu espírito. Seu discípulo Josei Toda manteve esses ideais e posteriormente tornou-se o segundo presidente da Soka Gakkai. Pode passar, por favor. Isso. Conforme o Dr. Daily Bethel escreveu em seu livro Makiguchi, o Criador de Valor, no estudo das obras de educadores proféticos como Makiguchi, o educador contemporâneo pode obter discernimentos e compreensões valiosos que o auxiliarão nos esforços para proporcionar uma experiência educacional eficaz às crianças e aos jovens, que são e serão participantes numa comunidade pós-industrial global. Ou seja, atualmente, gente, o Sensei Makiguchi, na época que ele fez os seus estudos, né, e implantou a teoria da criação de valor, teve perseguição, ele morreu na prisão, como é de conhecimento de todos nós, e hoje o Makiguchi Sensei ele é estudado, né? Ele é estudado pelos seus pensamentos serem atemporais. Ele faleceu já há tanto tempo, a sua ideia de criação de valor ela é tão, vamos dizer assim, ela tem quase um século e ela é, ao mesmo tempo, tão moderna, tão atual, na nossa perspectiva como educador humanista. E o mundo, não só os membros da Gakkai, mas muitas pessoas no mundo estão atrás dessa educação humanista, né? De levar a humanidade para dentro da sala de aula, de levar o valor das pessoas para dentro de sala de aula. Makiguchi não foi só um excelente educador, como também um grande cidadão do mundo, muito à frente de seu tempo. Como participante na consolidação da filosofia educacional de Makiguchi na prática, tive várias oportunidades, palavras do sensei, várias oportunidades de conversar com estudantes e compartilhar as suas experiências, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis. Por meio desses diálogos, realizado durante anos, acumulei discernimento sobre a educação e seus desafios futuros, e tenho proferido palestras sobre esses temas. Declarei, muito importante, declaração de sensei, declarei que devotaria o resto da minha vida à causa da educação, e continuo fiel a essa decisão. A educação é minha missão como sucessor dos ideais de Makiguchi Toda. Além disso, acredito que a paz e a prosperidade da humanidade nos séculos vindouros só poderão ser construídas sobre a base da educação. Agora que entramos no século XXI, estou determinada a trabalhar de forma ainda mais séria e diligente em prol desse propósito, em prol da educação. Taisaki Ikeda. Para finalizar a parte do meu estudo, depois que o Eladio, para a gente não ficar ultrapassando o horário, depois que o Eladio fazer a parte dele, a gente retoma a pergunta, tá? Para ver se alguém gostaria de manifestar uma resposta em relação aos quais são os desafios para levar a educação humanística ao meu local de trabalho. Pode passar, Eladio. E agora, o mais importante, no dia a dia, como é que a gente realiza tudo isso que foi falado, tudo isso que foi estudado? Primeiro, tudo começa com uma firme oração. A oração transforma-se em decisão. A decisão manifesta-se como sabedoria. E essa sabedoria cria uma coragem na nossa atuação. Pessoal, da minha parte é essa. Agradeço muito a vocês. E agora, passando para a segunda parte do estudo, convido o meu queridíssimo Eladio. Aí, boa tarde a todos. Só um momentinho.
Então, pessoal, boa tarde novamente. Muito bom revê-los, né? Tem algumas pessoas que tem pouco tempo, tem muito tempo que a gente não se encontra, tem que se encontrar logo aí. Então, dando continuidade, né, a esse o estudo de hoje, o módulo 2 fala sobre o estudo sobre educação Soka. O educador Soka, o Bodhisattva e criação de valor. E assim, para introduzir esse tema, né, algumas reflexões sobre os educadores Soka e visa assim compreender atitudes consideradas importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Além disso, visa também compreender o poder transformador da abordagem humanista em seu contexto de atuação. É importante frisar que, quando falamos em educadores humanistas, consideramos as atitudes dos educadores mais relevantes do que qualquer tipo de técnica ou metodologia pedagógica. Aqui pega, né? Porque muitos na sociedade é muito mais preocupado com a técnica, com a metodologia, que com a própria atitude e atuação dos educadores. Isso quer dizer que o humano é o centro e o ponto de partida para todas as ações dentro dos educadores Soka. O presidente Ikeda, né, ele tem uma citação que fala o seguinte: inicialmente, aprendi sobre o budismo com Josei Toda. A fé não ocorreu no primeiro momento, e sim meu encontro com ele. A fé veio mais tarde. Estou explicando isso porque acredito que, assim como a humanidade do caráter de Josei Toda foi o elemento decisivo na minha relação com o budismo, a preocupação com o bem-estar da humanidade deveria ser o ponto de partida de tudo na sociedade. Esse ponto de partida implica uma relação genuinamente humana. É uma relação humanista entre professor e aluno. Pode ter muitos efeitos positivos na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem seguro, estimulante e significativo. A gente falando, né, desse tema, tem o Bodhisattva, né, mérito universal, que o objetivo é ter a criação de valor. O educador Soka é outro nome para Bodhisattva, mérito universal. Eunice levantou a mão, gostaria de falar? Dona Eunice. Vou continuar e qualquer coisa pode me interromper, tá? O educador Soka é outro nome para Bodhisattva, mérito universal. Esse Bodhisattva atua criando valor no local onde se encontra e na vida das pessoas que estão à sua frente. Em outras palavras, ele vive com base na criação de valor como sabedoria que transforma veneno em remédio, com base na sabedoria que atua de acordo com as circunstâncias mutáveis, incorporada ao ensinamento essencial. O educador Soka, né, na prática, a humanidade do educador é crucial para que ele reconheça o valor da dignidade da vida, confiar no potencial humano do seu aluno. Até que ponto ele é capaz de acreditar na mudança de postura de seu aluno? O aluno é realmente de confiança? Esses que estão na ocupação do educador Soka. E hoje em dia, bora lá falar um pouquinho da nossa realidade, né? Sala de aula. Quando a gente encontra outros educadores, outros professores, a gente só vê um muro das lamentações, né? Na sociedade em si, onde que todos aprendem, todos ensinam. Só o muro das lamentações, onde fala, ninguém quer nada com nada, eu não quero fazer, eu não vou fazer, fulano não quer, então para que eu vou me esforçar, tal. Ah, o professor está perdendo seu tempo,
Esses dias na sala, eu fui fazer um projeto com os alunos, levei os alunos para uma quadra lá que está desabilitada da escola, fui lá, fui medir a quadra com eles, tal, para ensinar alguns conceitos para eles, mas deixando eles descobrirem. Medir a quadra, fizeram um projeto. Gente, vocês têm ideia, depois eu posso até compartilhar com vocês os projetos. Os meninos fizeram, meninos de 8º ano, fizeram os projetos como se fossem verdadeiros arquitetos. Ficaram espetaculares. Mas o que eu vi? Você é louco, por que você fez um negócio desse? Como você tem coragem de levar esse tanto de menino lá para fora, tal, ficar andando com esses meninos? Mas é importante ter esses momentos, né, de interação, dialogar com eles poderem utilizar a criatividade. Eles são muito criativos. E nós normalmente não sabemos aproveitar essa criatividade dessas crianças, desses adolescentes. E eu acho isso muito importante. Bora continuar. E os pontos, né? Aprender a conhecer. Esse pilar, né, enfatiza a importância do desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de aprender a aprender. A ideia é que os alunos aprendam a explorar o mundo ao seu redor, a fazer perguntas e a buscar respostas de forma autônoma, além de desenvolver habilidades de pesquisa, de análise e síntese de informações. Foi isso que eles fizeram no projeto. Eu fiquei apaixonado por isso. E assim, aprender a fazer. Esse pilar enfatiza a importância do desenvolvimento de habilidades práticas e do senso de responsabilidade social. A ideia é que os alunos aprendam a aplicar os conhecimentos adquiridos para resolver problemas práticos, desenvolver projetos, trabalhar em equipe e contribuir para a melhoria da sociedade. Aprender a ser. Esse pilar, ele enfatiza, né, a importância do desenvolvimento pessoal e social dos alunos. A ideia é que os alunos aprendam a desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmos e dos outros, cultivando valores como respeito, empatia, solidariedade, tolerância. Além disso, desenvolver habilidades socioemocionais, como autoconhecimento, autocontrole, comunicação efetiva e pensamento crítico. E aprender a conviver. Esse pilar, né, enfatiza a importância do desenvolvimento de habilidades interculturais e da capacidade de conviver com a diversidade cultural e social. A ideia é que os alunos aprendam a respeitar e valorizar as diferenças culturais, a se comunicar efetivamente com pessoas de diferentes origens e a colaborar como indivíduos e grupos de diferentes culturas e identidades. O educador, né, é o método. Não há uma receita ou manual de práticas pedagógicas para atuar como educador Soca. Eu queria esse manual, né? Mas não existe, então vamos lá nas tentativas e nos erros. Há princípios, atitudes e uma filosofia educacional de criação de valor que norteiam a sua prática. Em síntese, o educador Soca é um método de aprendizagem. Por isso, é fundamental que o educador esteja em constante aperfeiçoamento, para conseguir ser um bom método ou recurso para os seus alunos. Este é o significado da frase do presidente Ikeda que fala: a revolução humana é em si a educação humana. O verdadeiro valor da educação Soca continuará a brilhar eternamente enquanto houver o espírito invencível de continuar se desafiando e o constante questionamento sobre qual o propósito de aprimorar a sabedoria. Ontem, dia 11 de agosto, foi comemorado, como a maioria lembra, o Dia do Estudante. Aí os meninos falaram assim, eu falei para eles, parabéns pelo nosso dia, o dia do estudante, tá. Aí os meninos falaram assim, não, mas professor,
você é professor, você não é estudante. Eu falei, não, eu estudo também, eu tô tentando me aperfeiçoar. E tem que estudar e muito, porque eu não entro na sala de aula para ver assim, ó, vai brotar isso hoje na minha cabeça, vai funcionar. Não, a gente estuda, se prepara, se organiza. E além disso, eu tô dando continuidade nos meus estudos também. Aí eu fui falando para eles, ó, hoje vocês estão nessa etapa aqui, mas tem muitos caminhos que vocês podem e devem percorrer ainda. Aí eu fui falar para ele, não, vocês podem cursar um ensino técnico, superior, um mestrado, doutorado, fazer especialização, ou seja, podem se gabaritar de uma forma de acordo com seus objetivos e seus sonhos para o futuro, né? Aí eu fui falando para eles. Ele falou assim, nossa, professor, mas você estuda, tem quantos anos você estuda? Eu falei, não, eu tenho 30 e tenho 27 anos que eu estudo. Aí, mas vai continuar mais um tempinho aí ainda. Para finalizar, considera-se importantes as atitudes, criatividade e disposição. Respeitar o conhecimento prévio do aluno. O aluno não é uma caixinha vazia que vamos depositar conhecimento. Não, são seres que têm já tem já tem uma base, né? Já tem um contexto, já tem a cultura, a participação sua na sociedade, né? Tem muitos conhecimentos, né? Implementar pedagogias ativas, desenvolver competências para o diálogo, né? Essas atitudes, né, e outras importantes devem ser internalizadas pelo educador. Ele precisa viver a educação SOCA em sua própria vida para cumprir dignamente a sua missão como educador. Ele é o protagonista da vitória da educação. Tem aquela frase, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ou seja, a gente tem que ser esse exemplo, né, para estimular. Não adianta eu cobrar a criatividade, disposição do meu aluno se eu chego lá, bocejando na sala de aula, querendo dormir em cima da mesa, em vez de estar disposto, né, a interagir, dialogar, conversar e realmente auxiliar, né, no desenvolvimento pedagógico do aluno. E a revolução humana em si é a educação humana. Nesse tópico, né, vamos falar, né, um pouquinho, fazer do resumo, que em 9 de fevereiro de 2019, por ocasião, né, da comemoração do 35º aniversário da Coordenadoria Educacional da BSGI, o presidente da SGI, Dr. Daisaki Ikeda, enviou uma maravilhosa mensagem intitulada Conduza a educação humana por meio da transformação de sua vida. Ao longo da mensagem, uma frase nos fez refletir profundamente sobre a abrangência da educação. A frase diz que a revolução humana é, em si, a educação humana. E faz uma ligação com a história dos irmãos Ikegami, que receberam o elogio de Nichiren Daishonin. Poderia haver uma história mais maravilhosa do que a de vocês? Instigando-nos a também escrevermos nossa própria história, contribuindo no campo da educação com base nos ensinamentos do budismo. Aí tem uma frase do Freire que fala: como já foi dito pelo educador Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E nós temos uma grande dificuldade de entender, internalizar e ter um respeito, né, nessa frase, né? Entender. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Dessa forma, pode-se entender que a educação humana está muito além dos muros das escolas dos livros didáticos. A educação humana nos acompanha ao longo de toda a vida, pois, ao ser associada à revolução humana, passa a ser um processo e não algo pontual. A revolução humana, né, Stanley Saburo, Makiguchi e Josei Toda estavam convencidos, né, que a revolução humana do ser humano era o ponto fundamental para promover a sua felicidade, a prosperidade social e a paz no mundo. O termo revolução significa o ato ou efeito de resolver o que estava sereno,
Revolucionar significa mudar bruscamente uma situação em dado momento. Dar uma reviravolta. É quando ultrapassamos o ritmo normal de crescimento e embarcamos em uma rápida mudança para melhor. Existem vários tipos de revolução, como a política, cultural, econômica, científica, entre outras. A respeito, o presidente Queda afirma: cada uma revolução possui a sua importância e, frequentemente, sua necessidade. Mas cada uma dessas áreas jamais irá melhorar enquanto as pessoas, que são a força propulsora e o ímpeto que estão por trás de todos os empreendimentos, forem egoístas ou insensíveis. Nesse sentido, a revolução humana é a mais fundamental de todas as revoluções e também a mais necessária para toda a humanidade. O termo Revolução Humana foi citado por Shigeru Nambara, reitor da Universidade de Tóquio, em seu discurso proferido por ocasião da cerimônia de formatura realizada em outono de 1947, e posteriormente passou a ser utilizado por Josei Toda na Soka Gakkai. Pode-se entender, então, que a revolução humana significa mudar a minha postura, meu pensamento, minhas atitudes, para tornar-me uma pessoa melhor. No segundo volume do livro, né, Diálogos sobre a Juventude, o presidente Queda cita alguns exemplos, né, dessa transformação interior. Um deles é de um jovem que não gostava de estudar, mas mudou seu pensamento graças à sua preocupação com o futuro, passando assim a se dedicar aos estudos. Essa seria a sua revolução humana. Ou até mesmo o caso de uma mulher que buscava a felicidade apenas em um nível superficial, mas percebe que não se trata de uma coisa duradoura, passando a praticar o budismo de Nichiren Daishonin em busca da felicidade absoluta de sua família. Essa seria a sua revolução humana. A partir da nossa mudança interior, tudo ao nosso redor transforma-se também. É possível realizar a revolução humana sem a prática budista? Qualquer pessoa pode realizar mudanças significativas na vida. Mas a revolução humana, uma mudança radical no interior da vida, só é conquistada pela prática budista, alicerçada na recitação de Gongyo e do Daimoku, Algon Honzon, e na propagação do budismo do Nichiren Daishonin, que visa a felicidade não somente individual, mas a felicidade de toda a humanidade. A determinação, né, de concretizar esse grande desejo do Conselho Rufo e as ações que empreendemos, né, para esse fim, nos impulsiona a conquistar nossa revolução humana e a verdadeira felicidade. Interessante observar, então, que a revolução humana, que é em si a educação humana, está diretamente ligado ao movimento do Conselho Rufo. Não é dois campos distintos e separados, não. Eles estão interligados e interrelacionados. E a educação humana, né? O filósofo e educador estadunidense John Dewey, que tem sua obra, né, The School e Sociedade, né? A escola e a sociedade já tinha uma visão de educação humana e clamava por uma revolução copernicana, por meio da qual a criança deveria tornar-se o centro do sistema e todos os empreendimentos educacionais deveriam girar ao redor dela. Seguindo essa corrente de pensamento, o movimento pela reforma no sistema educacional tradicional, buscando dar maior atenção ao aluno, conhecido como a escola nova, começa a ter destaque no mundo, tendo como defensores de Rousseau, Pestalozzi e Froebel e Dewey.
No Brasil, na década de 1920, Rui Barbosa inicia o movimento da escola nova, ou escola novíssima, mas só ganha força em 32, com o Manifesto dos Pioneiros assinado por importantes educadores, como Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Cecília Meirelles. O baiano, né? Baiano, Anísio Teixeira, importante personagem desse movimento, tendo sido, inclusive, aluno, né, do Dewey, conquistou importantes pautas do ambiente escolar, como ensino gratuito e de boa qualidade, provido pelo Estado, pedagogia laica e contemporânea, maior acessibilidade para o povo e um modelo de ensino que buscava ter o aluno como centro da aprendizagem, ao invés dos professores e das matrizes curriculares, né? Em suma, né, retratamos as 3 diretrizes do educador Sócrates citadas pelo doutor Isaac Kida. Primeiro, né, sejam educadores que priorizam a felicidade da criança. A felicidade da criança depende de sua habilidade de criar valor. Ela deve desenvolver a habilidade de desbravar o seu caminho e avançar livremente na direção que decidir. Segundo, sejam educadores que desafiam a própria revolução humana. O espírito fundamental daqueles que praticam os ensinamentos do Sutra de Lótus é empreender esforços de coragem e vigor. Sejam educadores que fazem a diferença com um brilho inextinguível de sua vida. O brilho surge da disposição de continuar sempre aprendendo e crescendo junto com os seus alunos. Não é um conhecimento absoluto, né? A gente sempre está aprendendo, desenvolvendo e desenvolvendo. Só um minutinho. Estou olhando o tempo aqui, você já está estourando já. Eu estou terminando, tá, pessoal? Mas, né, tem uma frase do Makiguchi, sensei, que nos dá a dimensão de que o significado da palavra educação humana, né, ou educação humanística, está muito além dos muros das escolas e dos livros, né? Ela envolve um processo que acompanha o ser humano desde o seu nascimento até sua morte. A educação é a ciência dedicada a extrair valores pessoais dos professores, os quais, por sua vez, orientam seus alunos na criação de valores. Na visão de Makiguchi, o processo de educação fazia sentido se possibilitasse a criação de valores nos alunos. Ou seja, não se limitava a somente aprender as matérias, mas se apropriar de valores que fossem úteis em sua vida. Portanto, por esse ponto de vista, temos vários professores ao longo de nossa existência que nos ajudam a criar valores em nossas ações. Ou seja, esse método participativo exige o compromisso de todos envolvidos no objetivo comum de uma educação humana. O envolvimento e compromisso da família, da escola e da comunidade na educação devem ser sempre assumidos e não terceirizados. Pois na família empreende-se a hierarquia do respeito e a gratidão. Na escola aprende-se a interação entre as pessoas e na comunidade. Aprende-se a colocar em prática tudo o que foi aprendido, de forma a ser útil e participar das responsabilidades. Nada é mais importante nos dias de hoje que uma educação humanística que possibilita as pessoas perceberem a realidade da inter-relação, reconhecer o infinito potencial em cada vida humana e cultivar ao máximo seu potencial. Por mais complexas que as questões globais pareçam ser, devemos nos lembrar de que fomos nós quem as criamos. Portanto, é impossível que estejam além de nossa capacidade humana de resolvê-las. O novo enfoque da humanidade, a reforma e a redescoberta de nossa capacidade, esse tipo de revolução humana individual é o que possibilita a mudança efetiva e o desenvolvimento em escala global. Só um comentáriozinho para a gente finalizar, né? Hoje em dia a gente está
a gente muito fala sobre essa falta dessa inter-relação, né? Da família, comunidade e da escola, né? A gente não tem tanto essa interação. Mas, da mesma forma que sempre reforçamos, né? Que a revolução humana de uma única pessoa pode mudar toda a sociedade, a minha ação também nesse ambiente deve levar esse princípio à frente, que a minha postura, as minhas ações nesse ambiente também são capazes de transformar todas essas circunstâncias. A partir do momento que a gente realmente tem essa certeza, reforça diariamente isso internamente, a gente vai construindo uma sociedade, né, uma educação humanística verdadeiramente. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. Um beijão. Gente, mas é um lindo, né? Olha, gente. Enche o coração, deixa o coração da gente quentinho. Pessoal, esse estudo de hoje, ele é um estudo mais denso, porque nós estamos repassando para vocês 2 módulos de uma vez, né? Os próximos estudos, eles serão um módulo de cada vez. Para a gente não se estender e não passar do horário da atividade, que não é nosso objetivo, nós vamos fazer o seguinte: até amanhã nós vamos estar enviando, vai chegar para vocês, para todos os participantes, através da localidade de vocês, do núcleo de vocês, um forms para vocês registrarem o comparecimento, né, um formulário do Google, e também a pergunta que a gente fez hoje sobre quais os desafios para levar a educação humanística ao seu local de trabalho, porque isso vai ser a base para nossa apresentação do estudo do mês que vem, e que nós vamos contar com a participação de todos vocês, né? E não somente a resposta dessa informação, né, dessa pergunta, desse nosso questionamento, mas também o que vocês quiserem sugerir, vai ter a oportunidade de vocês estarem sugerindo nesse formulário para a gente, ok? Mas eu gostaria de passar aqui para vocês, antes de dar continuidade, a minha resposta em relação a isso, bem rapidinho. Eu elenquei muitos desafios, né? Né, você gosta, né? Que não são poucos, são muitos. Para quem me conhece mais de perto, sabe que eu optei pela educação especial. Eu sou alfabetizadora de crianças especiais. Em resumo, eu não desisto do que a maioria dos professores já desistiram, porque é a realidade, né? Afinal de contas, vocês dão aula, o professor de sala de aula dá aula para uma média geral, não para alguns específicos. Então, eu não desisto das pessoas, eu não desisto deles. E geralmente eu fico exausta, muito exausta, porque eu dou aula individual. Mas sabe o que me motiva? O que eu faço, gente? Eu faço com um amor tão grande. E um aluno que aprende a traçar uma letra que ele não traça há 20 anos, que não conseguiu em 20 anos, que consegue fazer um cálculo que ele não conseguiu em 6 anos de escola, isso não tem preço. Isso tem preço. Aí é onde a gente identifica o bem, o belo e o benefício na profissão que a gente escolheu e na profissão que a gente ama. Hoje, eu me considero, assim, com muito orgulho, um educador humanista, talvez pelo nicho que eu escolhi de atuar, que eu acho maravilhoso. É exaustivo? Com certeza, mas eu não trocaria, eu acho maravilhoso. E para dar continuidade na nossa atividade, eu gostaria de convidar a nossa queridíssima, que eu também estou morrendo de saudade, Beth, para os incentivos. Boa tarde, queridos educadores, muito bom revê-los. Parabéns, né, pela atividade maravilhosa, extraordinária, né? Sara, Eládio, né, a Luciana e os demais aí que contribuíram, né, para essa programação que ser tão magnífica. Estão ouvindo bem? Então, né? A editora Brasil Safe, né, através do CID, lançou esse livro, ó, Aos Educadores. Gente, é fantástico. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho aqui do prefácio, que ele só elogia, né? O que eles Sensei, né, fala, né? Fala assim, ó, com o sentimento de louvá-los, unindo a palma das mãos em reverência, fui informado que o registro de práticas educativas, onde são relatados com experiência este último ano,
os 85 mil casos. Gente, que fantástico, né? Aí eu falo, o professor McGutt e o meu mestre também deve estar enviando uma salva de palma com um sorriso estampado no rosto por esse feito extraordinário que consagra o marco dos 85 anos da publicação do livro Sistema Pedagógico de Criação de Valores Humanos. Né? Magnífico, né, gente? Ele é maravilhoso. E na página aqui, 19, ele fala assim, os senhores são o sol da sabedoria que trará felicidade às crianças. Os senhores são o farol da esperança que espalha a tranquilidade e o sorriso em sua localidade. Os senhores são os líderes da paz que unem o mundo por meio da luz da criação de valores humanos. Eu, que tenho a educação como um empreendimento conclusivo de minha vida, também estou decidido a avançar ainda mais junto com os senhores. É magnífico o nosso mestre, né, gente? Parabéns por essa atividade e o mês que vem tem mais, como a Sara disse, né? Muito obrigada pela participação. Beijão. Beth, dá uma olhada aqui. Ah, pois é, né? Legal. Chegou Então, esse e incrível esse, também ó. tem. Chegou esse e esse, ó. Isso mesmo. Muito bom. Competida, gente, eu também tenho, viu? Só que não tá na foto. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa tarde. A gente já está quase finalizando a nossa atividade, né? Eu gostaria de agradecer a cada um de todo o coração, apesar de que a gente vai convidar a nossa best para os agradecimentos, de todo o coração. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a senhora Rita Del Monte. Ela é multiplicadora da Creleste, está participando com a gente. Eu fiz o convite meio em cima da hora e mesmo assim ela está aqui conosco, nos apoiando, nos incentivando nessa atividade. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, maravilhoso estudo. Parabéns, parabéns. Obrigada, Rita, linda. E para a gente dar continuidade e finalizar a nossa atividade com chave de ouro, eu convido a nossa maravilhosa, que é aquele sorriso que, assim, que deslumbra a gente, queridíssima Vanessa, para os agradecimentos. Boa tarde. Aquela, tô aqui para os meninos. Silêncio, silêncio. Vanessa e família, para os agradecimentos. Então, a atividade foi maravilhosa, parabéns a todos, muito bom, né? Fiquei muito feliz, a Nicole veio falar tchau, né? Fiquei muito feliz de participar com vocês hoje. E como nós iniciamos com, assim, de forma espetacular, nós vamos finalizar também com chave de ouro, né? Com o livro Educação Soca, na página 43, fala sobre o papel dos professores. E falam o seguinte, a educação não é um comércio fragmentado de informações, mas o fornecimento de chaves que permitirão às pessoas destrancar o cofre de conhecimento por conta própria. Não consiste em deixar esforço próprio de lado para se apropriar do conhecimento acumulado dos outros, mas em orientar as pessoas a seguir o próprio caminho de descobertas e invenções. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Parabéns a todos que se esforçaram para estar aqui hoje, nesse período, né? E agradecer mesmo. Como é que fala, Nicole? Tchau! Obrigada, Nessa. Vera, querida, você faz as fotos para alguém, para a gente? Você está no computador? Faço aqui agora. Ah, tá. Você faz, eu acho. Faço. Deixa eu só ligar a luz aqui, porque eu tô escuro Se já. você me tirar a foto minha de boca aberta, igual a Vanessa faz no pé, São duas páginas, viu, gente? Peraí que o Elad está voltando, ele também vai fazer. Aí Beleza. faz, quem não tem. Isso. Olá, todo mundo. Sensei! Ô, Sara, ficou de boca aberta. Isso é coisa da Vanessa. Bora lá, de novo. Sensei!
Aê! Prontinho? Oi, princesa. Prontinho, bonitão? Falar tchau? Prontinho. Tchau. Obrigada, pessoal. Parabéns. Parabéns pelos esforços. Mês que vem a gente se encontra de novo. Parabéns, Tchau. pessoal. Tchau, querido. Parabéns para todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigado, Rita. Vai.